A paz do Senhor Jesus para todos. Muito bom estar aqui com todos. Muito bom estar perto de cada um, irmão, irmã. Vamos abrir nossas Bíblias em João 7. João 7, 37 e 38. Toda vez que eu preparo uma mensagem, preparo um texto, eu preparo para mim. Penso na minha vida. Normalmente eu faço isso. Olho para mim, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e busco ali forças no Senhor. E eu espero que essas palavras de hoje sejam refúgio para você. João 7, 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, o 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essa introdução eu quero fazer para que a gente entenda essas verdades, essa promessa, que quem entrega a sua vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz fluir águas vivas dentro de nós. Ele faz fluir dentro de nós águas vivas. Então há um poço de água viva dentro de você. Há um poço de água viva dentro daquele que um dia entregou a sua vida a Jesus. Há um poço de águas vivas. Vamos comigo lá em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21, versículo 28. Gênesis 21, 28. Lá em Gênesis vai contar a história de um pai e um filho, sobre o que eles fizeram, Abraão e Isaac. Versículo do capítulo 21, versículo 28 até o 30, conta o que Abraão fez. 28 fala assim: pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Abraão foi considerado o pai da fé, um homem que abriu o caminho para que Deus se revelasse para você e para mim. E ele cavou os poços naquela época, né? Eu imagino a dificuldade que deveria ter sido para cavar um poço, mas ele cavou. E esse poço ele fez para quê? Para abastecer a casa dele, o trabalho dele, a criação de animais. Ele sabia que tendo água ele teria prosperidade. Você, quando tem água, a gente pode passar fome, fazer jejuns, né, de vários dias,
mas de água. O ser humano não pode passar um determinado período sem beber água. Jesus, ele fala para nós lá em João que quem crer nele receberia o Espírito e rios de água viva fluiriam dessas pessoas. Abraão, ele lá atrás cava um poço físico. Eu fico imaginando, irmãos, que dificuldade que Abraão não teve para fazer um poço. Naquela época, com instrumentos aí rudimentares, né? Que dificuldade ele não deve ter tido para cavar. Que dificuldade que ele não deve ter tido para poder manter a família dele de pé. Que dificuldade que ele não deve ter tido para poder fazer esse trabalho e tirar a água dali do chão. Ao longo dos anos, amados, nós vemos homens e mulheres cavando poços. Abraão, ele cavou o poço e ele disse, lá onde nós lemos, né? Ele separou lá as cordeiras do rebanho e cada uma representava lá os poços para que fosse testemunho. Ao longo dos anos, irmãos, desde lá de Abraão para cá, no Novo Testamento, mais para cá, né? Nós vemos muitos homens e mulheres cavando poços. Na nossa era aqui, muitos homens e mulheres abrindo igrejas. Na história mais recente, né? Homens e mulheres criando orfanatos, servindo em missões, dando alimento aos pobres, anunciando o Evangelho a todos, compartilhando a palavra de Deus, cavando poços. Abraão, ele cavou um poço para manter a família dele guardada, para que as gerações dele fossem prósperas. E nós, você e eu, cavamos poços também. Cavamos poços, seja para a nossa vida espiritual, seja para a nossa vida material, mas nós fazemos reservas. E com isso em mente, irmãos, nós vemos ao longo da história aí tantos irmãos e irmãs, como no domingo passado falamos sobre o dia da Bíblia, né? Quantos irmãos e irmãs hoje, e ao longo da história, participam de grupos de oração, fazem jejuns. Irmãos e irmãs que se ajuntam na semana para estudar a Bíblia, cavando poço espiritual. Pessoas que, ao longo dos anos, né, tantos pregadores surgiram da era da igreja para cá, do ano primeiro para cá, tantas centenas de milhares de pessoas, de homens, se levantaram como pregadores. Muitos escreveram livros, muitos traduziram a Bíblia, muitos foram a locais desconhecidos, cavando poços. Ir para um lugar desconhecido é uma coisa difícil. Você está num lugar desconhecido, mas muitos crentes fizeram e continuam fazendo. Muitos cristãos hoje, desde a época apostólica, têm orado nas suas casas, orado pelos seus amigos, orado pelos seus inimigos, estão cavando poços. Muitos poços foram cavados por gerações para guardar a água para você que está aqui hoje, para que eu que estou aqui hoje pudéssemos ter acesso a essa água, porque tem pessoas antes de mim que resolveram cavar poços, manter a água viva, manter a água correndo. Irmãos, nós somos responsáveis por manter o poço aberto,
Nós somos responsáveis por furar os poços, por cavar os poços. Nós somos para as nossas gerações. Nós somos responsáveis por levar essa palavra da maneira que for, mais simples que seja. Nós somos responsáveis por cavar poços para a água correr na vida das pessoas. Muitos e muitos pregadores, fizeram ao longo dos anos e anos e anos e morreram. Você nunca ouviu falar, eu também nunca ouvi falar. As pessoas que cavaram os poços do Evangelho, pessoas que estão em cantos escondidos, gente, a gente nunca ouviu falar, mas quando um dia chegarmos lá na glória, vamos saber de pessoas que um dia cavaram poços para eu estar aqui, para você estar aqui. Centenas de pastores, missionários, famílias inteiras, não sabemos o nome, não tem nada escrito deles, mas foram pessoas que cavaram poços. O Evangelho está aqui hoje, para você estar dentro do Evangelho, e nós somos responsáveis por continuar cavando poços. Somos responsáveis por isso. Em algum dia, em algum momento, nós precisamos continuar cavando, mesmo que hajam dificuldades. Olha só o que aconteceu um pouquinho à frente, no capítulo 26, versículo 17. Olha só, 26, 17. Então, a primeira história, a gente vai a Abraão. Ele cavou os poços, e ele dedicou uma oferta ao Senhor por causa dos poços. Mas no versículo, um pouco mais à frente, vai falar do filho dele. Gênesis 26, 17. Diz assim: então Isaac, então passou a era de Abraão e veio o filho. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe havia posto. Eu vou colocar uma alegoria aqui, um exemplo aqui, como uma ilustração para nós. Abraão, ele cavou o poço, mas logo em seguida o que aconteceu? Abraão, ele morre, e os inimigos se levantam e soterram os poços, jogam terra nos poços, jogam pedras nos poços. Muitas coisas podem acontecer para que o seu poço, o meu poço, os nossos poços fiquem entulhados. Muitas situações na vida, doenças, cansaço, desânimo, indiferença, muitas coisas, muitas estratégias do diabo e de Satanás para entulhar os nossos poços, para a gente parar de brotar água. E irmãos, podem ter certeza absoluta, nós somos o alvo de Satanás. Satanás, ele não alcança aquele que está com ele. Ele luta contra você e contra nós. Porque em nós tem uma água, que nós lemos lá em João, uma água viva, de um poço cavado por Deus dentro do seu coração. Há uma água diferente, irmão. Há uma água diferente dentro de você. Mas as circunstâncias da vida se levantam para quê? Para jogar terra. Jogar uma pedra lá dentro, jogar uma terra lá dentro.
jogar um entulhar, e sempre é coisa dos inimigos. Os filisteus se levantaram para entulhar, porque o objetivo do diabo e dos inimigos é o quê? Fazer com que a água que dá vida para o povo seja tirada. Quando a água que é o Senhor, ela começa a ficar rarefeita, nós começamos a ter sede, começamos a enfrentar situações ruins. Tudo que a gente passa, tudo que você enfrenta, tudo que eu enfrento, tudo tem uma conspiração maligna para entulhar o teu poço. Isso é fato, irmãos. Vai ter, sempre vai ter. O diabo ele nunca vai facilitar a tua vida. Ele sempre vai criar circunstâncias, gerar dificuldades, gerar adversidades para te tapar, dizendo: você não pode, você não merece, você não é capaz. Quem é você? Você não vale nada. Mas a palavra do Senhor diz para você e para mim que a água que Ele deu através do Espírito Santo não vai faltar na sua vida e nem na minha vida. O poço que Jesus cavou na tua vida é para brotar água viva sempre. Muitas circunstâncias vão acontecer, muitas dificuldades acontecem e acontecerão para frente, mas vamos ser como um Isaac. Vamos ver essa história, esse exemplo de Isaac. Ele olhou os poços que o seu pai tinha feito, e nós olhamos para os poços que os nossos antepassados fizeram, até que a palavra chegasse ao meu coração, ao seu coração, e ele olhou para os poços e fez assim: eu vou cavar esses poços de novo, para voltar até a água. E ele decide, versículo 21, então cavaram, versículo 20, mas os pastores, o 19, perdão, que aí a gente vai entender. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. É um poço de Abraão. E cavou, trouxe de volta. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, não desistiram mesmo diante da adversidade. Vão cavar outro poço, e cavaram outro poço também, por causa destes contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. E partindo dali, versículo 22, cavou outro poço, com que esses não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba na mesma noite, e lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac, ele viu a situação, viu a divergência, mas ele falou assim: eu vou abrir esse poço aqui. As dificuldades, as adversidades vão acontecer. Em meio a problemas nas nossas vidas, em meio a uma geração com debilidades, em geração com pouco vigor, uma geração que se cansa, em meio a uma geração que descrê, nós precisamos nos levantar como um povo comprometido a desentulhar os poços, tirar o que entulha os nossos poços,
como Isaac. E amados, eu falo com certeza, aquele que começou a boa obra em você vai aperfeiçoar. Tenha certeza, meus irmãos. Aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar, vai melhorando, vai melhorando. Que nós possamos fazer como Isaac, cavar, não desistir e entregar para o Senhor. Deus, ele é especialista em desentulhar poços. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, não tem solução tal situação. E, irmãos, a gente está aqui por causa de quê? Por que você está aqui? Por que você serve ao Senhor? Porque a gente serve um Deus que é dono de todas as coisas. Eu não posso até nem ver solução, nem ver nada no horizonte, mas eu estou aqui, nós estamos aqui, porque nós acreditamos num horizonte melhor. Acreditamos em coisas melhores. Acreditamos que Deus é especialista em desentulhar os nossos poços. Que nós sejamos desentulhadores de poços. Amém, meus irmãos? Que eu e você sejamos desentulhadores. Sabe por quê? Quando eu tiro uma pedra de dentro do meu poço, uma terra que caiu, são as circunstâncias da vida, os problemas, as adversidades são muitas, e pode deixar que vai ter mais. Mas quando chega um momento na sua vida, na minha vida, que a gente tira uma pedra, uma adversidade, tira uma pá de terra, quando a gente começa a tirar, irmãos, quando chegar lá num pontinho, brota água. Às vezes nós ficamos tão desanimados porque não tem jeito, minha vida não tem jeito, não vai dar certo, isso não está acontecendo, e não, Deus não tem nada para mim, Deus não tem projeto para mim, e a gente vai ouvindo os inimigos que querem entulhar a tua vida, os inimigos que querem entulhar a sua vida. Mas você para e pensa assim, não, eu não vou aceitar nenhuma palavra contra a minha vida. Eu não vou dar ouvido ao mentiroso, dizendo que não tem água na minha vida. Eu não vou dar ouvido àquele que quer simplesmente entulhar a minha vida. E aí você começa a tirar uma pedra, depois tira um pouquinho, tira uma pá de terra. Quando chega um momento, a água começa a brotar. A água brota devagar, irmãos. Então tenha paciência. A gente tem que ter paciência. É difícil, irmãos. Não é fácil. Muitos entulhos da nossa vida têm a ver com as nossas próprias atitudes, nossos pecados, nossas limitações, nossas descrenças. Oh, Jesus! Mas a gente tem que ter fé e crer que eu posso me mover por fé e falar, Senhor, tira esse entulho da minha vida, tira essa descrença do meu coração, tira tal circunstância. Deus te mostra, Deus me mostra, Deus nos revela aquilo que nos atrapalha. Mas saiba o seguinte, a água ela sempre vai estar no poço. Amém, meus irmãos? A água sempre está aí dentro de você. A água sempre vai estar aí dentro de mim. A água vai estar sempre dentro daquele que um dia entregou a vida a Jesus. Pode acontecer milhões de coisas, a minha fé pode ir lá no fundo do poço. Eu posso dizer assim, eu não estou acreditando em mais nada. Eu não acredito mais que Deus opera, não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em nada. Mas a água está lá. O poço está lá. A promessa que Deus fez a Abraão persistiu no filho dele. E Isaac teve coragem. Eu vou tirar as pedras desse entulho do poço que meu pai deixou para mim. Deus tem uma herança para você e para mim, meus irmãos.
Eu falo essas coisas, como eu disse no início da mensagem, né? Toda mensagem que eu prego pensando em mim mesmo, em situações, em adversidades. E todo mundo passa adversidade aqui, todo mundo, todos nós. Satanás, ele quer o tempo todo entulhar o seu poço e o meu poço, a tal ponto de dizer assim: não, agora não tem mais jeito. Mas eu proclamo em nome de Jesus: o poço, mesmo entulhado, que esteja na tua vida, na minha vida, tem água lá dentro. Tem água lá dentro, está lá. Às vezes a circunstância da vida, nos problemas, a correria da vida, faz você passar assim: poxa, eu não estou nem acreditando mais, eu nem acredito mais, não acredito mais nas coisas, não acredito mais, não estou levando fé em nada. Mas aquele que começou a boa obra em você e em mim, vai aperfeiçoar. É Ele, irmãos, que aperfeiçoa. A água está lá, a promessa foi dada. Aquele que entregar a vida a Jesus, o Espírito Santo está nele. O entulhador de poços, que é Satanás, ele vai fazer tudo para entulhar o teu poço, mas depende de você e de mim, ou não deixar entulhar, ou tirar os entulhos. A água sempre vai estar lá, o milagre sempre vai estar lá dentro. Já passou alguma circunstância assim? Eu acredito que sim. Você está enfrentando uma situação, seja pessoal ou na sua casa, na sua família, não sei, mas eu imagino que você já passou por isso, e você está lá naquela situação que não tem solução, não tem saída. Eu imagino que você já passou isso. Não tem solução. Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. E você fala assim: agora eu vou orar, porque eu fiz tudo. Eu falei com o Beltrano, eu pedi oração para o Cicrano, eu falei com o Cicrano, eu falei com isso, eu fiz aquilo, eu ajeitei aquilo para o outro. Não deu saída. Aí você ajoelhou, orou, tomou uma posição, e quando você abriu os olhos, a situação era a mesma coisa, só que você viu a água lá dentro, a tua visão mudou. Irmãos, isso é um milagre que Deus faz na nossa vida. Você olha para uma circunstância, você vê ela de um jeito, como, me ajuda aí, Silvia, foi Elias, os carros de Faraó não, os carros de Faraó, lá na montanha, lá a visão, Eliseu, né? Que ele pediu para abrir os olhos do moço. Eliseu. Irmãos, olha só que cena linda. Obrigado pela ajuda, irmãos. Ele está lá, o exército sírio tomou conta. O moço está assim, ó, está maluco, nós estamos perdidos. Irmãos, acho que a maioria das vezes a gente está igual o moço. A gente sempre quer se comparar ao Eliseu, o profeta, né? A gente quer se comparar, mas não, a nossa visão sempre é do moço. Sempre é do moço. Olha lá, é muito inimigo. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu não estou entendendo. É assim, irmãos. Mas aí vem o Senhor, quando você dobra o seu joelho e ora, é como se Eliseu chegando lá para o moço: peraí, Senhor, abre os olhos desse menino aqui. E aí ele começa a enxergar a montanha que antes estava vazia, cheia de exércitos do Senhor. E aquele exército conta a história que o Senhor falou, ele orou e falou: Senhor, toca de cegueira essa turma. Todo aquele exército inimigo ficou cego. E o mais impressionante nesse texto não foi eles ficarem cegos, foram Eliseu e o moço dele conduziam um exército inteiro de cegos para o outro acampamento. Deus fez um milagre extraordinário de condução de cegos aqui. Imagina um exército, 2 pessoas conduzindo um exército de cegos para um outro local, e chegar lá diante do rei e falar assim: ó, está aqui, mas não mata ninguém não, porque não foram vocês que venceram. Não mata ninguém. Faz um concerto com eles. Em meio às circunstâncias, irmãos, em meio a adversidades, nós precisamos: Senhor, abre nossos olhos como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, para a gente enxergar
Porque sempre vai ter água dentro de nós. Sempre vai ter água dentro de você, irmãos. Sempre vai ter água. Às vezes você não está vendo. Às vezes as circunstâncias não deixam você enxergar essa água. Não deixa você perceber essa água, mas tem água lá. Tem água lá, irmãos. Tem água lá dentro, está lá. Você hoje pode estar ouvindo essa mensagem. Eu estou gravando essa mensagem aqui também. Os que estão aqui, outros que vão ouvir, podem estar ouvindo essa mensagem e achar assim, não tem jeito para a minha vida. Se você um dia entregou a sua vida a Cristo Jesus, de fato, o Espírito Santo mora em você. E a promessa de Jesus, fluiriam águas vivas. A circunstância da vida, Satanás, os demônios, tudo quanto é legião, se levanta para entulhar, como os inimigos fizeram com os poços de Abraão. Mas Isaac, ele se levantou, desentulhou um, levantou contenda. Não tem problema não, vou fazer outro. Desentulhou outro, problema de novo. Não, eu vou fazer outro. Não desista de desentulhar os poços que estão na sua vida. Não deixe a circunstância da vida ou as adversidades, porque a adversidade vai ter. Mas Deus está aqui para falar para nós, para mim, para você, que Ele é um especialista em desentulhar poços. A água está lá, irmãos. A água está lá. Eu vou retornar a João 7 para a gente encerrar essa mensagem. João 7 foi o versículo que lemos no início. João 7, 37. Diz assim: no último dia, Jesus falando, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Feche seus olhos um momentinho. Quem crer em mim, ouça essa leitura com seus olhos fechados, como Jesus falando para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Há um rio na sua vida de água viva. Água que não mistura, água que não é suja, água que não é qualquer tipo de água, mas é o Espírito Santo. Quem crê em mim, fluirão rios de água viva do seu interior. Deixa essa mensagem falar ao teu coração, ao meu coração. Vamos deixar que essa mensagem traga em nós uma reflexão dos nossos poços. Traga em nós o pensamento: como está o meu poço? Como estão os poços da minha vida? Como que estão? Estão bem? Estão tranquilos? Tem água viva no poço da tua vida? Como é que está? As pessoas podem chegar para você e beber dessa água, porque a água viva é para matar sede de pessoas. Como está o seu poço? Como está o nosso poço? O meu poço
como que estamos? Como que estamos? A água está lá. Eu estou vendo a água no poço, mas ela está ficando meio barrenta. Ela está ficando meio estranha, meio turva. Alguém jogou alguma pá de terra lá dentro. Como está o seu poço? Meu poço está lá. Ele já foi maior. Saía mais água. Mas agora diminuiu um pouco. Ele está menor. Ele está mais estreito. Está mais apertado. Como que está teu poço? Como que está? Coloca diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor essas indagações. E as indagações que estão no teu coração, que surgem no teu coração, à medida que a gente expõe a palavra. Como que está os nossos poços? Que sejamos como Isaac, um desbravador de poços, um desentulhador de poços. Que nessa noite a gente possa aplicar isso em nosso coração, em nossas vidas. Desentulhar os nossos poços. Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda nossos corações, ajuda nossas vidas, dá-nos força, nos fortalece, nos dá esse ímpeto de Isaac, de desentulhar os poços, sejam os poços das nossas vidas, sejam os poços dos alvos que temos, das missões que temos, sejam os poços que podemos ajudar a desentulhar de nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a sermos como Isaac, desentulhador, tirador de entulho. Ajuda-nos a ser como ele, mesmo não vendo a água no poço. Ele falou: ali tem água, ali tem água. Senhor, que nessa noite, cada um de nós possamos sair daqui, sabendo, Pai, que aquele que entregou a vida a Jesus, do interior flui vida, do interior flui vida, não flui morte, flui vida, vida, do interior de cada um flui vida. Se o Espírito Santo está dentro, flui a vida, não flui morte, flui vida. Quando Jesus, Pai, falou com aquela mulher no poço, Ele falou essas coisas. Que hoje nós possamos aplicar no nosso coração, que os nossos poços nessa noite possam estar desentulhados, que a água viva da Tua Palavra brote em nós, que nós possamos ser, ó Pai, agentes, ó Pai, do Teu reino, por o Evangelho continuar vivo, Tua mensagem continuar viva, Teu propósito continuar vivo. Agradecemos ao Pai pela Tua doce presença, agradecemos a Deus pela Tua mão, Senhor, que nos guia. Obrigado, Jesus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Pai. Perdoa-nos. Perdoa a nossa limitação. Perdoa as pedras que nós mesmos colocamos dentro de nós mesmos, Pai. Perdoa, Senhor, aquelas pá de terra que nós colocamos dentro de nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos de dar manutenção no poço,
e deixamos o lodo tomar conta, deixamos as pessoas que passam ao redor jogar pedras. Perdoa-nos, Senhor, por não tomar conta do nosso poço direito. E muitas vezes, Senhor, deixar o nosso poço ficar cheio de terra, cheio de sujeira. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos. E faz aquela limpeza que só o Senhor pode fazer em nós. Só o Senhor. Só o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.